Ok. Então, estamos online. Só esperar entrar alguém aí que a gente começa a conversar. Essa ferramenta, ela já, por exemplo, eu entrei com o meu perfil do Facebook, né? Sim, O link lá da igreja já vai para o meu Facebook, ou eu teria que compartilhar ele? você tem de compartilhar. Ele está indo Como é que só eu para o faço? Facebook. Ele E está como eu indo. faço isso agora? Você sabe, porque aqui eu não estou vendo uma opção de compartilhamento. Eu Então, teria que. não existe essa possibilidade, eu acho. Nós estamos conversando. Depois que terminar o bate-papo, é que você tem como compartilhar. Show, beleza. Entendeu? É muito boa essa ferramenta. Depois eu te ensino a usar ela. Ela é online, ela é um site, você não precisa baixar nada e você consegue até 6 pessoas estarem contigo aí. Entendeu? Opa, chegou Beleza. alguém, ó. Chegou alguém. Bom dia, bom dia. Ah, eu tenho que ativar o site do chat aqui, né, para eu ver. Eu não sei, não. Esse chat geralmente é nosso, né? Eu, Não está sinceramente, não sei. aparecendo, não tá É, aparecendo para você, mim. você não vai visualizar o chat, só eu. Ah, tá, Porque fica tá. aberto o site aqui. Quem chegou aí, se quiser dar um bom dia, a gente vai ser um prazer. Já é bom ter você aqui com a gente. O pessoal está chegando aí devagar, né? Esse momento, embora esse horário também seja um horário um pouco difícil para as mulheres e para os homens que cozinham, que já começa a fazer a comida em casa. Chegou mais alguém com a gente? Quem está aí com a gente? A Ariane está com a gente. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ariane. Bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. Tem a Ariane, tem mais alguém aí com a gente. A gente está dando mais um minutinho para ver se chega mais alguém e a gente começar o nosso bate-papo. A Ariane, ela é membro lá da nossa igreja, né? Gente boa demais. Apresento a Ariane, Alex Ariane. Amém, graça e paz. É isso aí. Vamos lá. Você acha melhor nós começarmos então? Vamos bater o papo? Bora, vamos lá. A gente vai batendo um papo e aí, porque depois também, assim, né, já vou me direcionando não só ao Alex, bem como a todos que estarão conosco, bem como os que verão depois nosso bate-papo. A nossa ideia hoje aqui é nós conversarmos sobre o reino de Deus, essa consciência que deve existir em cada cristão, em cada comunidade local, e a ação da igreja na sociedade. O que é o reino de Deus, como ele se manifesta, quais são os seus desdobramentos e, de forma efetiva, que tipo de ação na sociedade um cristão, uma igreja ou qualquer pessoa pode ter e que demonstraria, de fato, o reino de Deus, manifestaria o reino de Deus. Então, nós queremos que esse papo chegue até você. Acho que talvez alguns não estarão online, mas depois terão acesso. Nós vamos compartilhar, o Alex vai compartilhar nas redes sociais dele, eu também nas minhas, e as pessoas depois poderão assistir, participar, deixar suas dúvidas. Já quero aqui deixar essa palavra para todo mundo que estiver online com a gente, e os que não estiverem, mesmo depois, deixarem suas dúvidas nas plataformas, e eu e o Alex, nós estaremos aí entrando em contato, dialogando, conversando, porque é muito importante para a gente que esse papo saia somente de nós dois e que perpasse aí muitas pessoas. Tá? Então, deixa Amém. aqui um abraço. Queria suas palavras iniciais, Alex. Fique à vontade. Bom, quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade e deixar um abraço aqui também todo o povo aí de Filha de Sião e também os irmãos que vão estar assistindo aqui, que não são da igreja, mas vão estar com a gente aqui e vão estar com a gente depois, quando o vídeo também vai ser compartilhado. Agradecer a oportunidade e o tema proposto pelo pastor Jário. Foi uma inspiração muito feliz da parte do Espírito Santo, dada a ele,
um tema relevante, urgente, muito importante para a discussão da ação da igreja no mundo, né? Então, é um privilégio e nós pedimos que o Espírito Santo seja a luz para a nossa conversa, que seja a bênção para nós e para vocês que vão estar nos acompanhando agora e depois também, quando esse vídeo estiver à disposição. Amém. Então, nós temos aqui também a Stephanie. Stefan. O professor Stefan, nosso professor de matemática lá do CEP. Bem-vindo aí, meu amigo querido. Estamos juntos, tá? A Ariane pediu para a gente colocar o link no WhatsApp, a Josi vai colocar para mim. Eu acho que ela já deve ter colocado lá no grupo. Não sei se ela conseguiu. Tá? Mas seja bem-vindo, Stefan. Pastor, pede a irmã Josi para mandar para o meu WhatsApp para me compartilhar com o povo também. Eu não sei se eu consigo, porque eu acho que ela saiu. Josi! Vamos ver se ela saiu. Vamos orar, então. Vamos orar, vamos começar, tá bom? Queria convidar todos aí a falarmos com Deus. Esperamos que esse momento seja de grande valia para todos nós. Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, eu e o Alex, juntos, e conversando sobre o seu reino, sobre a igreja, sobre a nossa ação, a ação de todos aqueles que creem no Senhor, e, de fato, uma ação que deve ser tendo em vista os valores, tendo em vista as motivações do reino de Deus. Abençoa, Senhor, todos que estão conosco, os que estarão, que verão esses vídeos, e que esse bate-papo possa produzir, de fato, algo muito proveitoso, muito abençoador para todas as vidas. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Queremos já deixar aqui uma palavra, você que está com a gente. Se tiver alguma dúvida no meio do bate-papo, você pode colocar aí, você pode comentar aí, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo. Só peço perdão que, às vezes, eu vou me dirigir aqui à lateral, porque eu estou operando um computador na minha lateral. Eu não consegui fazer com que ficasse... Podia até tentar mudar agora, mas ia me dar um problema. Deixa eu pegar esse link do pedido de perdão também, pastor, para pedir aí perdão, caso vaze algum áudio aí. Meu filho está aqui na sala ao lado, filho de 8 anos, o Pedro Henrique. Então, é uma criança, minha esposa está no trabalho, ela trabalha em serviços essenciais, né? Então, ela não parou durante essa pandemia. Então, ele está com um amiguinho dele ali, lá em Caxias, na internet, eles estão online brincando com o joguinho deles lá. Eu já dei um fone de ouvido para não vazar o som, para não vazar o som do joguinho, mas às vezes tem uma fala ali, outra, mas então fica já o pedido de perdão aí, caso vaze aí algum áudio. É o meu filho de 8 anos. Tem problema. Aqui eu tenho minha neta e tenho uns vizinhos que também fazem muito barulho. Espero que eles não liguem o som agora. Mas vamos bater um papo. Então, Alex, vamos lá. Nosso tema é sobre o reino de Deus. Nós vamos separar em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai começar falando sobre o reino de Deus e vamos depois passar para pensar numa ação da igreja na sociedade. Então, eu queria começar pensando e refletindo sobre o reino de Deus. Jesus, na oração, conhecida como oração do Pai Nosso, ele disse assim: venha a nós o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Bem, pelo que Jesus ensinou a gente a orar, é possível vir a nós o reino de Deus. O reino de Deus não é um negócio abstrato, não é um negócio que fica lá no céu, não é um negócio no mundo das mansões celestiais, ou qualquer outro discurso. O reino de Deus, ele pode ser visível. Aparentemente, Jesus está mandando os discípulos buscarem o reino de Deus, né? Então, a gente percebe que Jesus está dizendo. Já em Mateus 6,33, Alex, também a Bíblia diz, mas buscai o seu reino e a sua justiça. Olha que coisa legal. Então, a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Eu queria que nós começássemos a conversar
e nesse momento a gente pudesse começar conceitualizando, pensando e percebendo o que é o reino de Deus. Para você, Alex, o que é o reino de Deus? Olha, o tema, né, que o senhor propôs, a consciência do reino de Deus e a ação da igreja na sociedade, tem duas palavras aqui que eu acho que já soma já com a sua fala introdutória: consciência e ação. Então, no próprio tema proposto para a nossa conversa, e esse bate-papo aqui online com as pessoas também que estão assistindo a gente, é a gente entender o que esse reino se propõe ser, o que Jesus pregou e falou sobre ele. A gente precisa entender isso, ou seja, ter consciência do que isso é e do que isso representa, e transformar isso em ação para a igreja, porque a igreja foi chamada por Jesus para levar esse reino. E eu acho que, até antes da gente entrar ao vivo, o senhor falou um texto que eu acho que é um texto básico para a gente conceituar isso, que é o texto de Romanos 14:17, né? O que é esse reino? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Então, acho que por aí a gente pode começar a responder essa questão. Eu até fiz aqui duas perguntas para entender isso, né? O que é esse reino? O que é esse reino e o que ele representa na dimensão imanente e transcendente. Então, fica claro que esse reino tem uma proposta dita e posta nos evangelhos e nas cartas paulinas. Aqui a gente vê isso claramente em Romanos. E ele tem uma ação em duas dimensões. Na dimensão terrena, na perspectiva imanente, ou seja, na nossa existência neste mundo, e ele tem uma proposta transcendente, ou seja, para a eternidade da salvação do homem. Eu acredito que a nossa proposta de debate aqui hoje está em torno da discussão da ação desse reino enquanto nessa dimensão imanente. Qual é o papel da igreja enquanto aquela que recebeu a missão de Jesus de anunciar esse reino aqui na Terra? Porque o que a gente percebe muitas das vezes na própria história da igreja, que essa dimensão transcendente foi muito mais enfocada, sobretudo na tradição, por exemplo, na minha tradição evangélica, eu recebi muito mais esse foco na dimensão, na proposta da mensagem transcendente, do que nessa proposta da missão imanente. E eu acho que o segredo para a igreja que quer agradar a Cristo nessa proposta que Jesus nos deixou de anunciar o reino de Deus é encontrar o equilíbrio entre as duas coisas. Amém. Boa palavra, né? Eu trago um pensamento e uma definição de George Eldon Ladd, quando ele diz que o reino de Deus é o domínio de Deus em duas dimensões, em duas esferas. Numa esfera mais pessoal, que seria nas pessoas, Deus dominando as pessoas, mas George Eldon Ladd vai apresentar também nos desdobramentos sobre o conceito de reino de Deus na sua teologia do Novo Testamento, ele vai dizer que o reino de Deus também tem essa esfera que sai do ser humano, que se manifesta em atitudes de grupos, atitudes, manifestações. Que é mais ou menos o que você disse, Alex, né? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem a ver com essas questões mínimas. O reino de Deus, ela é paz, alegria, é justiça. Então, todas as vezes, digamos assim, só para ficar bem claro, né? Que nós estamos manifestando, através de uma atitude, a paz, a alegria, a justiça, digamos, o amor, essas questões, a gente está manifestando o reino de Deus. Então, eu trago essa definição, né, aquela definição
muito conhecida, e aquela conceitualização do Basileia Tuteu, né, em grego, ou reino de Deus, que é esse domínio de Deus, como você disse. É claro que está numa esfera também pessoal, mas que está numa esfera que sai do pessoal. Quando Jesus propõe para a gente, olha, mas buscai o seu reino e a sua justiça, ele está dizendo assim, procurem, busquem, façam estabelecer. Quando ele diz, venha ao teu reino, ele está ensinando a gente a buscar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele sai de uma crença, ele sai de uma esfera interior e é manifestado na esfera exterior. O conceito de reino de Deus está ligado a um conceito muito claro, que eu não quero me aprofundar no judaísmo, mas eu quero me ater ao cristianismo, que é da criação de Deus, um Deus Senhor que cria todas as coisas. Estas coisas, em 2 momentos, nós percebemos elas criadas no seu ápice, antes do pecado, e depois da restauração, da regeneração de todas as coisas. Então, nós temos essa manifestação em 2 momentos, de forma, digamos assim, perfeita. E que quando eu vivo nesse pêndulo, né, nesse momento em que eu não estou nem na criação original e nem na restauração de todas as coisas, todas as vezes que eu faço estabelecer neste momento essa esfera da eternidade ou da criação original, eu estou manifestando o reino de Deus. Não sei se ficou claro, deu para entender o que eu quis dizer? E eu queria sugerir, os nossos irmãos e irmãs, amigos que estão ouvindo a gente, tem um vídeo do pastor Jairo no canal dele, porque é importante, não é o nosso tema aqui agora, mas é importante a gente também entender o conceito de justiça. Sim. Então, vou fazer já uma propaganda, ele não me pediu para fazer propaganda, mas coisa boa a gente tem que divulgar. Tem um vídeo muito legal no canal do pastor Jairo, que ele faz a separação entre, ele discute a questão de justiça e legalidade, o que é legal, o que é lei. Nem sempre o que é legal é justo. Então, a gente entender o que é justiça, o que é esse conceito, é fundamental para nós entendermos essa ação do reino de Deus. E aí eu quero contribuir também, pastor, com outro teólogo, o Leonardo Boff. Ele fala o seguinte sobre esse nosso assunto, essa questão do reino de Deus, né? Ele fala no livro A Caminhada da Igreja com os Oprimidos. Ele diz assim, a religião verdadeira é aquela que expressa a justiça, o amor solidário e a misericórdia, concretamente nas ações, e não apenas na pregação, em ritos ou simbologismos. E assim que toda a tradição bíblica representa a verdadeira espiritualidade que agrada a Deus. Essa deve ser o entendimento que eu acredito que nós estamos tentando buscar para nós mesmos e para as pessoas que estão nos ouvindo, dessa dimensão da ação da igreja. Nós temos comunidades que, muitas das vezes, focam a pregação da salvação, a soteriologia, a escatologia. Isso é a missão da igreja também, mas não é só isso. E a gente também tem, às vezes, comunidades que focam essa ação social da igreja, né, a difusão da justiça, da paz, das ações, etc. Isso também é ação da igreja, mas não é só isso. Então, o que o Boff está querendo incentivar, mostrar para a gente o seguinte, que a religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, que agrada o coração de Deus, é aquela que não vive apenas no discurso, mas que esse discurso é transformado em ações. Então, eu acho que o reino de Deus é, sobretudo, ações concretas. Amém. Nós temos aquela declaração do apóstolo que diz que, apóstolo Tiago, a religião pura e imaculada diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e a si mesmo manter-se incorruptível. Quando o Tiago diz isso, ele já está colocando, né, o Alex, essas duas esferas,
a religião. Quando ele diz de religião, ele está falando dessa esfera que transcende, de fé, de consciência. A religião verdadeira, a consciência verdadeira, a relação com Deus verdadeira se manifesta quando eu cuido das pessoas, quando eu amo o meu próximo, quando eu estendo um braço e posso fazer alguma coisa pelo meu próximo, isso independente de estar preso à comunidade, de estar preso àquela ideia de ser membro da igreja. O reino de Deus é isso. Né? Tem uma definição muito legal que eu trago aqui para a gente continuar o nosso papo, que é assim, né? O reino de Deus tem simultaneamente uma dimensão pessoal, de caráter espiritual e moral em cada homem, e uma dimensão universal que se manifesta e se manifestará no fim dos tempos. Amém. Ou seja, o reino de Deus é um domínio. Deus está dominando. Mas como é que é esse domínio? Isso tem a ver com domínio nos corações, sim, mas tem a ver também com domínio que ultrapassa, ele se manifesta. Esse é o reino de Deus. Jesus, quando ele aparece pregando, ele diz assim, olha, está próximo o reino de Deus. Depois ele vai dizer, o reino de Deus está entre vós. E como nós vimos em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus já está estabelecido. E vamos só lembrar, Alex, que esse texto que a gente falou de Lucas, né? Jesus está falando assim, quando disserem para vocês o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu gosto de uma versão que fala que tem uma versão bíblica que diz que está no meio de vocês. Sim. Exatamente. Que é uma questão que está assim, está ali manifestado na comunidade, na vivência, né? Que eu acho que é essa a ideia maior que o texto quer dizer para a gente. Porque hoje em dia também a gente precisa dizer muito claro, a gente falando sobre o reino de Deus, existe uma dimensão da igreja, existe um pensamento em muitas igrejas de que o reino de Deus ele é algo político, de que o reino de Deus se manifesta a partir de partidos, de que o reino de Deus se manifesta através de denominações. Não, o reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus está entre vocês. Eu ouvi uma fala muito legal essa semana, Alex, de um pensador que dizia assim, a verdade, ela não está conosco. A verdade não está comigo nem com você. A verdade está entre nós. Que é muito essa dimensão do reino de Deus. Porque aí fica porque senão a gente vira aquele discurso, né? Ah, nós precisamos de um país evangélico. Não, nós não precisamos de um país evangélico. O que nós precisamos é que a igreja seja igreja e que a manifestação do reino de Deus se faça presente a partir da igreja. A igreja é um elemento importante no reino de Deus, embora não seja o reino de Deus. O reino de Deus não está limitado à igreja. Vamos só lembrar que desde a década de 50, a própria igreja católica, no Concílio Vaticano II, já vai dizer para a gente que não. A salvação não está na igreja. A própria Igreja Católica, que tinha teologicamente a defesa dessa tese de que a salvação estava na igreja, ela já não defende mais isso e reconhece as manifestações diversas, a multiforme graça de Deus. E nós precisamos também ter essa ideia de que não está na igreja, se o cara não vier à igreja, se não for... Claro que nós queremos que todos estejam nas nossas igrejas. Se eu pudesse, o alemão todo seria membro da minha igreja. Claro que, assim, eu estou brincando, né? Mas o reino de Deus ele não tem denominação, ele não tem cor, o reino de Deus não tem partido político, o reino de Deus não está com governo, o reino de Deus ele está entre nós. Eu acho que é importante essa sua fala, pastor, para a gente desmistificar e desconstruir uma mentalidade que o reino de Deus é um estado político. Sim. Nunca foi essa a proposta de Jesus. Nunca foi. Exatamente. Eu acredito que o grande pecado da igreja, digamos assim, um grande golpe, né? É só um golpe, porque o diabo ele não vence a igreja. Aliás, ele não pode vencer ninguém, porque ele já está derrotado há mais de 2000 anos na cruz. Não vamos dar ibope para ele, porque ele não tem que ter ibope nenhum, porque ele não tem mais nenhum poder e nenhuma influência sobre nós, a igreja de Cristo.
mas ele deu um golpe muito grande, na minha visão, na minha leitura da história da igreja, quando a igreja foi oficializada pelo Império Romano, lá por Constantino. Eu inclusive no seminário, eu vi pessoas dizendo que não, isso foi uma ação do Espírito Santo para que o cristianismo tivesse mais amplitude. Eu discordo. Eu acho que para mim, a igreja estava muito bem, obrigado, da forma como ela era e como Jesus já deixou, e que é o nosso referencial de igreja, que é a igreja primitiva. E quando ela se estatiza, não sei se esse verbo está certo, se estatizou, eu acho que ela se perdeu. Eu acho que ela se perdeu, eu digo a igreja na visão ampla. A igreja arrebatada sempre permaneceu imaculada, tá? Vamos deixar isso claro. O Espírito Santo nunca perdeu o controle sobre a sua igreja. Eu estou falando desse ponto de vista histórico, a história da igreja, né? Institucional. Institucional, exatamente. Na igreja, e aí, existe aquela diferenciação entre a igreja militante e a igreja triunfante. Na teologia, a gente faz essa diferenciação. Não quero te cortar, mas é só para o pessoal que está com a gente entender. O que é a igreja militante? É o que a gente vê, são as igrejas que se manifestam, as denominações, né? O que é a igreja triunfante? É a igreja dos salvos que creem em Jesus de todos os tempos e de todas as eras. Então, existe uma igreja. Tem gente que é membro de uma igreja local, mas eu não sei se ele está, de fato, numa igreja que transcende. Tem gente que é membro de uma igreja que transcende, não sei se necessariamente ele está em uma igreja evangélica, porque todo o que crê é igreja. Mas continua. Não, é só para reforçar isso que o senhor estava falando anteriormente, porque quando Jesus ele fala em reino, ele usa uma semântica para que pudesse ser compreensível, contextualizada ao seu tempo, a cultura. Então, é uma ideia de governo e não de Estado. É uma ideia de controle e não de Estado. Aliás, Jesus foi morto pelo Estado, né? O Estado sempre... Eu acho que eu vou passar a palavra para o pastor Jário, que ele tem mais propriedade para falar isso, que eu já ouvi ele em pregações falando sobre isso, que o Estado sempre foi uma oposição à mensagem, né, a mensagem, do ponto de vista imanente, a mensagem revolucionária que Jesus trouxe, né? Então, verdade. O Estado, enquanto uma instituição, ela sempre foi uma oposição. E é uma posição tão radical que levou Jesus à morte ali, associada com aquela religião da época. Então, é só para que a gente pudesse deixar isso bem claro, né? Contribuindo com a fala do pastor Jairo, é que reino de Deus não tem nada, nunca foi a proposta de Jesus de nós termos um Estado cristão ou uma pátria cristã. Eu posso encerrar dizendo, né, o texto quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Ele, enquanto igreja, nos chama a levar os princípios do seu reino neste mundo, enquanto a igreja está aqui. Mas nós sabemos que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando um reino que não é deste mundo. Então, é só para deixar, porque essa confusão teológica, pastor, é que nos leva a esse estado de coisas que a gente está vivendo e que o senhor colocou na sua fala sinal. Comunidades cristãos que acham que temos que ter uma pátria evangélica, né? É uma loucura, né? Assim, se nós formos imitar a Jesus, Alex, de uma forma cabal, de uma forma total, de uma forma absoluta, Jesus foi muito claro quando ele disse sobre isso. Ele disse, primeiro, você disse, o meu reino não é deste mundo, né? Não adianta eu tentar perceber o reino de Deus nas estruturas. Tem gente que chega ao cúmulo de pensar que não há salvação fora da sua denominação. Isso é uma loucura. Então, por exemplo, tentaram fazer de Jesus rei. Tem uma passagem que diz que tentaram aclamar ele como rei, ele fugiu. A tentação de Jesus no deserto é uma tentação simbólica, onde nós percebemos
várias tentações que a igreja passa ao longo das eras. Transforma essas pedras em pães. Jesus foi tentado no deserto a tentar satisfazer um desejo espiritual com coisas materiais. Olha a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não adianta só comer, beber. Não é só isso. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Preste atenção. Segunda tentação: vai ao pináculo do templo, lança-te, pois os anjos te ampararão. Ele diz: não vou tentar Deus com proezas sensacionais. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, e a terceira, que é a mais simbólica, que tem a ver com isso, quando o diabo diz: olha, eu vou te dar os reinos, é só se prostrar. Sabe o que Jesus diz? Só adora a Deus. O meu reino não é deste mundo. A tentação ali, a terceira tentação, a tentação de tentar resolver os problemas da humanidade pelo viés do Estado, pelo viés político. E não existe solução por esse viés. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente aquilo que um pensador que eu gosto muito, quando ele escreve o seu livro O que é a Missão Integral, ele vai dizer, ele diz assim, né, existem duas formas de nós escaparmos, ou de um escapismo da realidade da igreja. Uma, quando nós dizemos assim: o reino de Deus é no céu, aqui vai tudo de mal a pior, e aí a gente... Vamos para um mosteiro lá no monte, vamos ficar lá contemplando. Vamos para o monte, contemplar. Então, quando ele diz, até o nosso querido... Está aqui o livro dele, ó, René Padilha, O que é a Missão Integral. Esse livro é sensacional, né? Então, ele diz... E a segunda forma é nós tentarmos resolver os problemas da igreja pelas armas de lutas da nossa época, política, militar e etc. Ele diz: não, a missão da igreja está para além disso. Nós não podemos viver uma espiritualidade tão transcendente que é só lá na eternidade e nem devemos usar as armas dessa época. Nós precisamos atrelar a pregação, a ação, a oração, ou seja, é uma missão que Paulo dizia, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o reino de Deus, ele percebe isso, ele perpassa isso, tá? Porque é preciso entender que quando a gente diz o reino de Deus não é comida nem bebida, a gente está dizendo o seguinte: olha, o reino de Deus não é isso aqui, ó. Não é livro, não é denominação, não é templo, não é roupa. O reino de Deus não é plataforma digital. O reino de Deus, ele se manifesta através da paz, da alegria, da justiça. Então, quando eu, ou quando Alex, ou quando você toma uma atitude que estabelece uma sensação de justiça, a gente está manifestando o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a gente. Então, bem disse o Alex ali, que a justiça, e eu não, no vídeo, inclusive, do meu canal Conversas e Desconversas, eu não coloco, o conceito de justiça que eu acredito é um conceito que os profetas utilizavam, de resgate da imagem perdida. Perceber como Deus criou o ser humano originalmente e tentar resgatar isso. Toda vez que eu tento resgatar isso, eu estou manifestando justiça. Você quer ver quando tem um texto bíblico muito lindo, Alex, que fala sobre isso, que é Mateus 25. Né? Diz assim: vinde benditos meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, nu e me vestiste, preso, foste ver-me, enfermo e visitar-me, foste visitar-me. E aí, aqueles perguntarão: mas quando nós fizemos isso ao Senhor? Eles nem sabem quando eles fizeram. E ele diz assim: quando fizeste a um dos meus pequeninos. Então, quando a gente dá de conhecimento àquele que não sabe ler, o que a gente está fazendo? A gente está manifestando a justiça do reino. Quando a gente dá comida a quem tem fome, a gente está fazendo o quê? Manifestando também a justiça do reino. Quando a gente veste o nu, a gente está manifestando o reino de Deus, porque a religião pura e imaculada é essa. É cuidar do órfão e da viúva. Não adianta dizer que tem Jesus. A Bíblia diz assim: se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Não é, Alex? Perfeito. Voltando àquela questão que a gente está falando, onde está o reino de Deus,
o Ed Renekiewicz, ele tem uma definição muito interessante. Ele diz assim: Jesus fala sobre o reino de Deus como uma realidade já inaugurada. Exatamente. Então, não é algo que a gente está construindo ainda para apresentar. É algo que já está dado. O que acontece, às vezes, é que a gente se perde nessa nossa missão. A nossa proposta aqui é nos mantermos ou propor nos encontrarmos, né, com essa missão integral da igreja. Amém. Eu acredito que no longo da história da igreja isso foi se perdendo, né? Foi se dando foco mais de um lado ou mais de outro, e isso foi se perdendo. O senhor falou uma coisa interessante nessa sua fala agora anterior, e que eu concordo plenamente. Esse olhar que a igreja deve ter enquanto promotora do reino de Deus para as pessoas é fundamental. Esse olhar, essa percepção das injustiças. E eu acho que isso quem pode nos dar é o Espírito Santo. Jesus, as pessoas sempre, citei aqui autores que têm definições sobre o reino de Deus. Eu tenho uma definição minha pessoal do que é reino de Deus. Para mim, reino de Deus é trazer o olhar de Jesus para o mundo. Amém. Em João, capítulo 6, no versículo, Jesus já estava aos plenos vapor, já com a sua missão, ele já estava anunciando o reino de Deus. E aí, num determinado momento, ele para num monte, e ele já era muito conhecido, e muitas pessoas já o seguiam, já grandes aglomerações de pessoas chegavam a multidões, muitas vezes, estarem seguindo Jesus. E ele, quando para nesse monte, lá na Palestina, o texto, no versículo 5 de João, capítulo 6, traz um detalhe que, para mim, esse detalhe sempre me chamou a atenção. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo, pastor, porque reino de Deus, o erro, muitas vezes, da ação da igreja no mundo está porque o indivíduo, o cristão, não vê o mundo pelos olhos de Jesus. Ele vê pela a sua natureza pecaminosa. A busca desse exercício que nós temos, porque às vezes o cristão esquece que a gente tem Deus dentro da gente. Parece que o pessoal esquece, né? Deus está dentro da gente, através da pessoa do Espírito Santo. Você tem Deus em você 24 horas. E você pode, a partir do exercício da oração, buscar essa capacidade de enxergar o mundo e a sociedade a partir dos olhos de Jesus. Então, a gente está aqui conceituando, mas há uma espiritualidade também que se soma a essa conceituação teórica que a gente está falando aqui de reino de Deus. Muitas vezes, em geral, falta um exercício de espiritualidade para se alcançar essa percepção do reino de Deus, que responde aos desvios que muitas vezes a igreja institucionalizada tem cometido. Foi ensinado a essas pessoas uma espiritualidade equivocada, que não produz no crente o exercício de desenvolver a capacidade de olhar o mundo através do olhar de Jesus. Então, nesse texto, ele fala assim, ele estava fazendo o trabalho dele, anunciando o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, chegada à justificação do pecado, a remissão do pecado, a salvação, a vitória sobre a morte. Ele estava pregando tudo isso. Mas aqui ele senta e diz no versículo 5 do capítulo 6 de João: e Jesus, levantando os olhos e vendo a grande multidão que vinha
acompanhando ele, disse: onde compraremos pão para alimentar essas pessoas? Aqui Jesus dá essa diretriz imanente da ação da igreja. Ou seja, ele aponta, olha, vocês que vão ser igreja, vão ser meus discípulos, vocês têm duas frentes de ação. Anunciar a vida eterna e trazer justiça para essas pessoas. E aí, eu muitas das vezes sou pressionado por amigos e tal. Você tem que se definir politicamente, você tem que se definir, você é de esquerda ou de direita. Eu sempre fujo disso, pastor. Por quê? Sim. Porque quem me define é Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu ajo, tudo que eu produzo e tudo que eu tento realizar no mundo é a partir desse olhar de Jesus. Quem quiser me rotular tem o direito de me chamar, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou e eu sei a quem eu estou servindo. Então, quando a gente coloca essa ação do reino de Deus e como a igreja deve agir enquanto promotora do reino de Deus, esse exercício, essa espiritualidade tem que estar muito, muito bem trabalhada em nós. Senhor, desenvolve em mim a capacidade, porque eu sou um homem falho. Eu sou remido, mas as consequências do pecado, enquanto nessa terra eu viver, vão estar em mim. Porque a mulher continua tendo dor de parto, o homem continua tendo que trabalhar com medo só do seu rosto. Então eu peço sempre a Deus, Senhor, me faça olhar o meu próximo com o olhar de Jesus. E aí eu acho que é importante a igreja trabalhar em ações emergenciais, urgentes. Já vimos aqui claramente, com textos bíblicos que o senhor trouxe, que essa ação é importante. Mas o olhar de Jesus, ele desenvolveu em mim, porque, como eu disse, eu vim de uma institucionalidade de uma tradição que enfocou em mim muito essa pregação transcendente, né? Esse foco transcendente. Mas de uns 15 anos para cá, o Espírito Santo ele começou a despertar em mim esse olhar para as questões da terra, né? Das necessidades terrenas das pessoas. E foi através dessa possibilidade de começar a buscar em Deus a capacidade de olhar para o outro a partir dos olhos de Jesus. Tem um livro muito antigo, que é muito conhecido no meio evangélico, chama-se Nos Seus Passos, o que Faria Jesus? Né? Eu acho que falta um pouco isso para entender um pouco isso, determinada igreja que está aí no mundo precisa voltar para esse livro, entender o que Jesus faria em certas circunstâncias. Será que Jesus estaria em lugares onde a igreja está hoje? Será que Jesus estaria junto com pessoas e associados a visões e olhares de mundo de Deus e de sociedade em que a igreja, parte da igreja está hoje? Então, esse olhar de Jesus é que que deve conduzir a missão da igreja. E aí, pastor, a gente começa a perceber, quando a gente desenvolve esse olhar de Jesus, as estruturas que perpetuam as injustiças. Sim. Quando a gente começa a entender que há estruturas, eu sempre falo nas minhas aulas com meus alunos, das aulas de história do projeto, que a história ela analisa fato histórico, conjuntura e estruturas. Um fato, ele só acontece uma vez na história, nunca mais vai acontecer do mesmo jeito. Uma conjuntura é o que leva o fato histórico a acontecer. Estrutura é algo, e fato pode acontecer num momento de um tempo. Por exemplo, proclamação da República foi num momento. Estrutura é perpetuada durante séculos. Sim. Por exemplo, o Brasil foi o país que mais se manteve com a escravidão.
de seres humanos, mais de 300 anos. Isso não se muda em 6 anos. Uma estrutura não muda, ou se a gente for falar de democracia, em 30 anos, que é a experiência democrática que a gente está vivendo. Porque estrutura é algo muito... que é construído durante muitos séculos. Ela perpetua, né? De Deus, uma crença, uma forma de agir, um modo de pensar. De Deus, ele também age nas estruturas. Isso. E eu acho que esse papel da igreja seria aí. Então, vamos lá. A gente já está conversando há 45 minutos, a nossa proposta era falar 1 hora. Nós falamos sobre o reino de Deus é o domínio de Deus, o reino de Deus é o domínio de Deus nos homens, mas que ele, digamos assim, ele transborda. O reino de Deus nos dá uma consciência de que não é político, não é militar, não tem a ver com comida, bebida. O reino de Deus, sim, é estabelecimento de paz, estabelecimento de justiça, estabelecimento de alegria. Nós falamos sobre tudo isso, eu acho que essa conceitualização ela está bem sólida. Vamos, então, só agora, para o final, conversar sobre a ação da igreja na sociedade. Eu queria aproveitar que você apresentasse para a gente, falasse para a gente um pouco, além do que a gente já conversou, sobre essa questão da ação da igreja, porque você dirige o CEP, né, que é um projeto em Auma muito bom, que funciona na Igreja Jardim Auma, Igreja Batista Jardim Auma, e eu queria que você apresentasse como isso é uma ação que você tem noção de que é a ação do reino de Deus, né? É uma ação da igreja promovendo um valor do reino de Deus. Então, fala um pouquinho para a gente aí, Alex, que o pessoal conhecer e a gente poder caminhar no nosso papo. O CEP, aí eu quero começar agradecendo, porque o CEP, ele necessita de uma estrutura física e isso foi possível graças ao apoio da Igreja Batista Jardim Auma e do pastor Marcos Renan, meu amigo querido, pastor Marcos Renan, que abriu as suas estruturas. Na verdade, o CEP, é um projeto que precisa de uma estrutura bem simples, de uma sala. Hoje a gente usa 2 salas da igreja apenas, mas mesmo numa estrutura pequena, ele tem um alcance e um resultado muito grande. E é uma proposta que vem de uma demanda social, né? De uma constatação de uma demanda social, que a gente descobre isso quando a gente começou a perceber e pesquisar os dados de como está a educação do nosso país. Porque o CEP é um projeto que atua numa dessas estruturas que promove injustiça no país, no caso, a educação. Então, eu queria deixar aqui, propor um encontro de Tiago com Paulo Freire. Tiago da Epístola, Tiago com Paulo Freire. Eu estou no meu canal gravando uns vídeos, promovendo os encontros, né? Lógico que é mais para fazer instigar o interesse das pessoas, então eu uso isso, né? Lógico que isso não é humanamente possível, mas das ideias dessas pessoas e como há semelhanças, né, nesses encontros. E eu fiz o último vídeo, o encontro da psicanálise com Jesus, né? E Paulo Freire com Tiago, eles parece que dialogaram no mesmo tempo histórico, né? Mas eles estavam um tempo tão separado, mas estavam falando da mesma coisa. O Tiago, ele fala no capítulo 2 da sua epístola, no capítulo 14, no versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? E o Paulo Freire, nesse livro aqui, a Pedagogia do Oprimido, sim, e é importante a gente abrir um parênteses aqui para falar do Paulo Freire,
O Paulo Freire é o único pensador brasileiro, o único intelectual brasileiro citado em todas as grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, né? Isso deve ser um motivo de orgulho para nós brasileiros e brasileiras. E tem até um vídeo fazer mais uma propaganda aqui do canal do Pastor Jário, que ele também traz uma fala muito legal, já assisti esse vídeo sobre o Paulo Freire. Ele diz assim, a teoria, olha só, o Tiago fala, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações, né? Ou seja, o Tiago está dizendo para nós que o fruto da fé, a evidência de que alguém tem fé em Deus são as ações, né? Não é, ele não está dizendo que ação salva, nem nada disso. O que ele está dizendo é que a evidência de alguém de fé é suas ações. E o Paulo Freire ele diz aqui nesse livro, Pedagogia do Oprimido, a teoria sem a prática é verbalismo. Assim, a prática sem teoria vira ativismo. Concluímos que quando se une a prática à teoria, tem-se a praxis, que é um conceito que a gente, num outro momento, pode discutir. A ação criadora e modificadora da realidade. Então, eu acho que o Paulo Freire podia dar uma nota de rodapé para o Tiago. É lógico que ele não fez isso propositalmente, mas você vê que eles estão com propostas muito semelhantes. O CEP, quando eu entrei para a universidade em 2014, ele surge a partir daquela inquietação que o Espírito Santo começa a brotar em mim, lá que eu disse na fala anterior, há uns 15 anos atrás, desse olhar que o Espírito Santo vai desenvolvendo em mim para as pessoas, para o outro, para a sociedade, para as coisas como são. E aí eu entendo, e junto com um seguinte entendimento, eu estou indo para uma universidade pública, ela é paga pelas pessoas, pela sociedade, e eu preciso, de alguma forma, retribuir para a sociedade isso que ela está investindo, em mim. Então, veja, há uma dimensão espiritual e uma dimensão material, concreta nessa minha iniciativa. E aí eu começo a ver que essa questão... E eu estou fazendo licenciatura. A minha área que eu estou propondo trabalhar e que eu trabalho é a educação. Então, seria muito mais lógico eu atender essa inquietação que vem de dentro de mim, que vem da minha espiritualidade para a questão social, a partir da área que eu estou me preparando e que eu estou me dedicando a me preparar, sim, que seria a área da educação. E aí eu vou começar a pesquisar como está essa questão da educação. E aí, para saber o foco da ação desse projeto. Então, eu descobri que o ensino superior, Pastor Jário e amigos, irmãos, é o ensino, é a faixa etária desse ciclo acadêmico que todos nós percorremos, que representa a maior injustiça, já que a gente vem falando bastante aqui sobre justiça, a maior injustiça nesse país. Então, só para mostrar um dado para vocês, do ensino fundamental e do ensino médio, quando a gente vai ver a participação nessas faixas etárias de pretos e pretas e pessoas negras, você tem uma ampla maioria de pessoas negras nessas faixas etárias do ensino. Porque a escola pública, ela recebe a maior quantidade de alunos e é onde ela economicamente é mais acessível. Então, esse gráfico demonstra para a gente
uma realidade econômica e social, né? Quando você vai para o ensino superior, a coisa se inverte drasticamente. Você tem uma ampla maioria de pessoas brancas no ensino superior e uma parte muito menor de pessoas negras no ensino superior. Isso é uma fatia, a gente pode analisar aqui outros dados sociais, eu trouxe apenas esse para vocês, para mostrar o quê? Como essa realidade é duplamente injusta. Por quê? É no ensino superior que aonde vai propiciar às pessoas um maior crescimento econômico. É a partir de uma formação superior, por exemplo, que um pai, uma mãe vai poder alcançar melhores salários, por exemplo. A partir de uma formação no ensino superior, ele pode alcançar uma remuneração melhor. Então, esse dado, além do ponto de vista social, ele também ele produz uma injustiça do ponto de vista econômico, porque ele priva uma camada da sociedade de acessar uma preparação que pode proporcionar a ele melhores condições de vida. Isso é tudo que o reino de Deus manda a gente fazer. É tudo que o reino de Deus, como nós falamos aqui no início dessa nossa conversa, pede que a gente haja. Aonde está acontecendo injustiça? Então, o que nós vamos fazer? E isso atinge diretamente a quem? Ao pobre. Por quê? A grande maioria da população negra brasileira são constituídas de pobres, por conta dessa herança escravista que a gente teve no Brasil, que é essa estrutura que a gente está tentando romper. E aí, a gente percebe que os pré-vestibulares, as instituições privadas que disponibilizam essa preparação para o vestibular, as mensalidades são inacessíveis para essa fatia da população brasileira, né? Eu, por exemplo, trabalho num colégio privado e eu sei como é essa questão financeira e essa realidade. Então, aonde nós vamos atuar nisso? Nós vamos criar um projeto, levamos isso lá o pastor Marcos Renan, na Jardim A1, essa proposta de que abrir um espaço em que nós possamos atender pessoas que não têm condição de se preparar para acessar esse nível superior. E aí, naturalmente, quem são as pessoas que nós vamos buscar e que nós vamos receber? São pobres, pessoas com baixa renda, que não têm condição de arcar com a despesa de um pré-vestibular privado. Eu sou fruto de um pré-vestibular social. Eu consegui chegar à universidade, me preparar e ser aprovado no vestibular a partir de um pré-vestibular social. Então, isso muda estruturas. Sim. Vamos com aquela... É como se a gente chegasse só para dinamizar, né, na imaginação. É como se a gente chegasse num local que tivesse um abismo e você cria uma pontezinha onde é possível a pessoa passar, né? Isso aí. E eu sempre falo isso para os professores lá nas nossas reuniões, vocês precisam ter a dimensão de que o que a gente faz é muito relevante, porque muda estruturas. A gente distribui cestas básicas, a gente faz campanha, mas quando a gente começar a mudar as estruturas, a gente muda a necessidade das pessoas de terem esse atendimento emergencial. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, pastor. Não, porque você vai... É como, por exemplo, existem vários projetos sociais que visam não só assistenciar a pessoa, um assistencialismo. Visam transformar a realidade para que a pessoa, no futuro, ela não precise mais ser atendida.
Por exemplo, o projeto fundamentalmente do Bolsa Família serve para isso. E eu acho que o CEP, né? O CEP quer dizer o quê mesmo? Centro de Educação Popular em Auma. Era pré-vestibular social em Auma, porque nós só tínhamos aulas de pré-vestibular, mas a partir do ano passado, nós sempre tínhamos uma demanda nos períodos de inscrição de pais querendo preparar os seus filhos também para as escolas técnicas, para as escolas federais, que também é a mesma realidade. O filho do pobre, do negro, estão alijados disso. Por quê? São seleções difíceis. Colégio Pedro II, Colégio Militar, as escolas federais de excelência, tal, Cefet, Federal de Química, todas essas escolas federais e tal, têm processos de seleções muito, muito difíceis, muito concorridos, aliás. Sim. E, evidentemente, o filho do pobre, ele não tem acesso. Não tinha. É o que a gente também fala lá no projeto, que é outra coisa também que fundamenta a nossa ação, esse conceito de meritocracia que é, por determinada fatia da sociedade brasileira, é erroneamente difundido no país. Porque nós, lá no projeto, a gente acredita em equidade. Por quê? A gente entende que meritocracia é um sistema de modelo de hierarquização que premicia bases, que tem como premissa a igualdade de competição. E o Estado brasileiro não oferece para os seus cidadãos, para todos os seus cidadãos, essa igualdade. Então, enquanto promotores do reino de Deus, nós cremos na equidade. Então, só para deixar conceituado isso, o que é meritocracia? É um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. A origem etimológica da palavra vem do latim mérito, que significa merecer, unidade ao sufixo grego kratos, que quer dizer poder, força. Estabelecer uma ligação direta entre mérito e poder pode ser entendida como um princípio de justiça, mas não pode também ser considerado como um instrumento ideológico que permite legitimar a desigualdade dentro do sistema político. Ou seja, enquanto conceito, ele é positivo. Sim. Mas enquanto país, ele não pode ser aplicado. Enquanto nação, a gente não pode aplicá-lo. É muito legal falar eu sempre brinco dessa forma para ilustrar assim, para descontrair, né, quando a gente entra nesse tema. É muito legal falar de meritocracia na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia. Lá, o Estado ele tem um grau de justiça social praticamente plena. No Brasil, isso é irracional. Então, equidade, que é o que a gente procura, enquanto projeto social, difundir, consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Pode-se dizer, então, que equidade adapta a regra a um caso específico. O Brasil é um caso específico. A América Latina é um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o máximo próximo possível do justo para todas as partes. Então, para concluir, porque às vezes eu sou muito prolixo, aquela chargezinha que a gente tem uma partida de futebol, não sei se você já viu essa charge, pastor? Já vi, tem uma partida acontecendo do outro lado de uma cerca. Sim. Você tem duas pessoas, uma pessoa alta, uma média e uma baixinha, uma criança. A pessoa alta, ela consegue ver a partida de futebol sobre a cerca. A pessoa média, ela recebe um caixote médio para ela poder subir e conseguir ver a partida de futebol. E a pessoa baixinha recebe 2 caixotes para ela poder ver a partida. E aí você tem a imagem de todas as pessoas no mesmo nível enxergando aquela partida de futebol. Isso é equidade. Então, isso é equidade. Já a meritocracia diria o seguinte, a cada um se vira aí e se o cara é grande, porque ele mereceu, por isso que ele vai ver o jogo.
Isso não é. E isso, quando você coloca isso a partir do olhar de Jesus, isso Sim. não se equaliza. A partir do reino de Deus, isso não se encaixa, não bate. O Espírito Santo acusa você na hora. Isso está errado. Porque, assim, historicamente, né, a gente pode pensar, historicamente, todas as políticas baseadas no mérito, elas geraram desigualdades, historicamente. E, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a inserção do deficiente físico, do idoso. Vamos colocar aqui, eu estou dando só uns exemplos. Todas foram feitas por ações que não visavam o mérito, mas visavam a equidade, a justiça. Porque você não pode deixar um sem número de pessoas. Como é que você faz com deficiente físico? Né? Pela meritocracia, ele não vai. Bota uma pessoa que tem um problema de deficiência numa perna para correr 100 metros com alguém que é absolutamente saudável da perna. Bem, o que é saudável vai ganhar. Mas e quem é saudável ganhou, não é porque é melhor, é porque o outro tem uma deficiência. Então, você tem que dar condições para que aquele que tem uma deficiência chegue lá. Mesma coisa cabe na saúde, cabe na educação, cabe em todas as áreas da vida. A gente tem filhos que são diferentes. Você, para tratar ele com justiça, você precisa tratar nas suas diferenças. Eu sou professor do ensino médio. Eu tenho vários alunos lá que são pessoas que têm algumas dificuldades. E muitas vezes as dificuldades, autismo, sei lá, várias deficiências. Essas deficiências precisam ser contempladas. Você não pode tratar todo mundo igual. Você tem que tratar na diferença para poder buscar justiça, buscar equidade. E eu acho que o CEP, né, que é esse projeto social que visa inserir aquele que não teria condição de disputar uma vaga, pelo menos na disputa, de dizer assim, vamos tentar treinar esse cara aqui, ajudar esse cara aqui, para esse cara conseguir que você é fruto de um projeto desse, é buscar justiça, é buscar equidade, e é uma manifestação. Presta atenção, gente, que está com a gente, que verá esse vídeo. Aí nós temos uma manifestação da igreja. Eles dizem assim, poxa, mas esse cara vai ser membro da igreja? Não, o que o projeto busca não é ser proselitista, angariar membros para a igreja, é fazer com que ele se insira na universidade, tenha condição de igualdade, possa ter um melhor emprego, e amanhã ele está numa condição econômica melhor do que a de hoje, aí o Alex vai olhar e falar assim, o reino de Deus atingiu essa pessoa. Claro que não. Sim, pode falar. Só para eu não esquecer de um importante dessa ação do CEP e de projetos como o CEP, é que nós não focamos somente numa educação conteudista, porque o aluno que passa pela gente, ele leva essa mentalidade, ele leva esse conceito, essa visão, esse olhar para os espaços que ele vai adquirir a partir de então na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. E é assim que a gente começa a transformar a nossa sociedade, o mundo. E é assim que a gente começa a dissipar as injustiças, as desigualdades. Quando a gente consegue promover uma educação, como Paulo Freire fala, uma educação libertária. Sim. Que produz consciência. E essa consciência, ela é transformadora. Eu fiquei feliz essa semana, até compartilhei essa felicidade com o pastor Jairo, numa conversa privada, de uma ex-aluna nossa, que passou para a Unirio, uma universidade pública, está fazendo letra lá, e ela nos procurou porque ela quer montar um projeto, um pré-vestibular social na comunidade onde ela mora, que é ali no Jorge Turco. Na comunidade Jorge Turco, se eu não me engano, fica em Tomás Coelho. Sim, sim. Tomás Coelho, né? E ela me procurou. Ontem nós fizemos uma reunião com alguns professores do CEP, uma reunião online, obviamente, com ela e com a pedagoga que vai estar junto com ela, estruturando esse projeto, e nós passando para ela a nossa experiência, o nosso aprendizado, né? Eu até brinquei com ela assim, olha, o legal dessa nossa conversa é que você pode conhecer o caminho das pedras e já desviar deles. Então,
para mim, foi algo muito tocante, porque a gente é tipo como se Deus estivesse falando para mim assim: tá vendo, camarada? Eu sei que você às vezes fica triste, eu sei que às vezes porque Deus conhece a gente. Então, minha relação com Deus é essa, é de amizade. Amém. Eu não embarco nessa. É o que eu vou pregar à noite amanhã. Claro. Eu não embarco nessa religiosidade que quer colocar Deus num lugar que ele não quer ficar. Sim. Não, essa questão é muito interessante, né? O Paulo Freire que diz que geralmente o oprimido carrega em si a mente do opressor. Quando ele chega a uma posição, ele vira opressor. O Paulo Freire diz isso. E na prática a gente vê muito isso. Só que ele diz que essa educação libertária tem que libertar ele da mentalidade do opressor, né? Quem passa pelo projeto, quem passa pelo reino de Deus, quem passa pela igreja tem que ter a noção de que nós precisamos libertar as pessoas e que elas, de fato, não repliquem essas estruturas que vão promover desigualdades, mas que eles repliquem uma estrutura que promova uma libertação. E eu acho que é isso que o CEP faz. Eu acho que é isso que tem que fazer o reino de Deus. Dizer para as pessoas, olha, você hoje é aqui um pobre ferrado, amanhã você não vai pagar um salário injusto podendo pagar um salário melhor. Seja diferente. Eu acho que é essa a ideia, né? A gente já está aqui a 1h11, eu acho que a gente já falou bastante. Mas eu acho que a gente já pode abrir aí o espaço para alguém que quiser ir para o final, né, pastor? Isso. Eu estou muito prolixo. Não, fica à vontade. Se nós tivermos alguma dificuldade aqui de responder online, você pode deixar a sua pergunta, sua colocação aí nos comentários. Por quê? Porque nós vamos responder para cada um as dúvidas e, se necessário, fazer um outro conteúdo online para a gente também estar respondendo online. Tá? Eu sei que a hora já avançou bastante, mas aí a gente... ninguém colocou até agora aqui nenhuma pergunta, né? As pessoas colocaram algumas coisas aqui, mas como também esse vídeo vai ficar na plataforma, eu peço que todo mundo que está com a gente aqui, se achou interessante, compartilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem o CEP e conhecerem essa ideia de que nós que somos chamados de evangélicos, embora eu não goste muito desse termo, nós evangélicos, nós batistas, temos pessoas que acreditam que o reino de Deus não é aquela coisa só espiritual, de igreja, de monge, não. Nós acreditamos que o reino de Deus é para realmente ter uma ação que mude a nossa sociedade, de estrutura, que seja uma ação que a gente chama de social, na sociedade, tá bom? Então, peço para o pessoal que está assistindo a gente que compartilhe, o Alex vai compartilhar, todo mundo vai compartilhar, e a gente vai respondendo. Não surgiu nenhuma pergunta até agora, Alex. Então, o que a gente faz? Como já tem 1h12, 13 minutos, a gente vai para as considerações finais. Queria que você começasse fazendo elas, e aí depois a gente vê a reverberação disso tudo aí na mente das pessoas que acompanharam a gente. Fica à vontade. Amém. Bom, eu quero agradecer o espaço que a Igreja Batista Filha de Sião, na sua plataforma aí no Facebook, na sua página, ao convite para esse papo aí do Pastor Jário, essa proposta tão interessante, tão necessária, para a gente poder refletir o que é o reino de Deus, aonde ele está, como ele age, através de quem ele age. Eu acho que a gente conseguiu aqui, dentro das nossas limitações, cada um aqui, mas a nossa proposta foi tentar levar esse entendimento, né? Do que é esse reino, de onde ele está e de quem e como devem ser levado esse reino. Então, um abraço a todos vocês que assistiram a gente, que vão assistir, que a graça, que o amor de Deus sempre esteja na vida de vocês, abençoando vocês, e a minha oração é que você e a família de vocês estejam cuidadas por Deus, protegidas pelo Senhor nesse momento difícil de crise epidêmica que a gente está vivendo, e que eu peço a minha oração que tenha saúde, paz, e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que perdeu, já somos quase mais de 42 mil famílias enlutadas nesse país, a minha oração
é pelo consolo do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Eu sempre falo para os meus amigos próximos que a maior dificuldade para eu pregar é num velório. Eu reconheço, enquanto pregador, uma limitação. Muitas das vezes me falta palavras num momento de uma dor tão grande. E eu sempre falo o seguinte: não há melhor consolador para um momento desse que o Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você, ele está ao seu lado, ele está dentro de você, e a minha oração é que ele seja esse confortador nesse momento de dor e de tristeza. Obrigado, pastor Jário. Que isso, meu amigo, estamos juntos. Nós queremos também deixar aqui uma palavra de alegria, né, pela sua aceitação desse desafio da gente estar junto. Vamos estar juntos outras vezes, com certeza, porque o trabalho ele é feito para o reino de Deus, ele não tem a ver com uma igreja local, ele não tem a ver com uma... Embora uma igreja local esteja junto nesse processo, nosso serviço, professores que estão aí com a gente, né, que prestam um serviço para a sociedade, para o ser humano, e dessa forma também para o reino de Deus, que a gente continue nessa caminhada. Continue nessa caminhada, Alex. Com certeza, muitos frutos bons já aconteceram e acontecerão através do CEP, através da vida de vocês. E para todos os irmãos da igreja, um abraço. Quero só lembrar que amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem a nossa EBD, e 18 horas e 30 minutos teremos o nosso culto online com o Ceia do Senhor. É a segunda vez que essa experiência que eu relutei tanto em fazer, mas pela segunda vez vamos ter a Ceia do Senhor. Eu quero convidar você a participar, tá bom? Os irmãos da nossa igreja, e em nome de Jesus. É sempre a ceia, é um momento bem intimista, mas que seja um momento que também nos faça pensar sobre não ter medo de Deus, pois Deus nos trata como amigo e nos chama para sentar à mesa. Bom, então, em nome de Jesus, eu agradeço você, agradeço a todos que estiveram conosco, e não se esqueça, deixa a sua dúvida, tá bom? Pode perguntar, você vai ter o nosso contato aí pelos comentários, pode mandar dúvidas ou esclarecimentos, nos ajude nessa caminhada. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tá bom, Alex? Valeu, deixa eu... Um abraço, gente. Deus abençoe.